Nós, humanos, somos atraídos pela aventura, pela emoção do desconhecido. Mas existem lugares neste planeta tão perigosos que levam o instinto de sobrevivência ao limite. Este ano, vamos explorar 10 lugares onde o risco é de vida ou morte, onde o perigo espreita em cada esquina. Preparem a vossa força mental, porque estamos prestes a embarcar numa jornada aos destinos mais perigosos do mundo. A Síria, uma terra rica em história antiga, encontra-se agora presa numa brutal guerra civil. Há mais de uma década que o conflito tem dilacerado esta nação, deixando o seu povo apanhado num fogo cruzado de violência e desespero. Imaginem cidades inteiras reduzidas a escombros, famílias destroçadas e a ameaça constante de ataques aéreos e tiroteios. O conflito sírio é uma complexa teia de fações, cada uma lutando pelo controlo. Os sequestros são uma ameaça constante, especialmente para estrangeiros, e até mesmo os trabalhadores humanitários são alvo. Minas terrestres espalham-se pelo país, perigos ocultos à espera dos incautos. Para sobreviver na Síria, é preciso mais do que sorte. É preciso um profundo conhecimento do conflito e uma boa dose de inteligência de rua. Este é um lugar onde o perigo é uma companhia constante. O Afeganistão, um país sem litoral na Ásia Central, tem sido um foco de conflito há décadas. Após anos de guerra e ocupação, o país enfrenta um futuro incerto com o regresso do Talibã ao poder. O domínio do Talibã trouxe medo e incerteza, especialmente para as mulheres e raparigas que enfrentam restrições à sua liberdade e educação. Para além da agitação política, o terreno acidentado do Afeganistão apresenta os seus próprios desafios. Montanhas imponentes, desertos escaldantes e infraestruturas limitadas tornam as viagens perigosas. A sobrevivência no Afeganistão requer um profundo conhecimento dos costumes locais e a capacidade de navegar dinâmicas sociais complexas. O Iêmen, uma nação abençoada com paisagens deslumbrantes e história milenar, é agora tragicamente sinônimo de crise humanitária. Durante anos, uma guerra civil brutal tem devastado este país, deixando o seu povo a lutar pela sobrevivência. O conflito criou uma das piores catástrofes humanitárias do mundo, com milhões à beira da fome. Ataques aéreos e tiroteios são ameaças constantes, e os postos de controlo, geridos por vários grupos armados, podem tornar-se mortais num instante. O sequestro para resgate é um perigo real, especialmente para estrangeiros, e a falta de serviços básicos torna até as tarefas mais simples um desafio. Para sobreviver no Iêmen, é preciso um profundo conhecimento da complexa paisagem política e a capacidade de negociar com grupos armados. A Somália, uma nação no Corno de África, tem sido assolada por conflitos e instabilidade há décadas. O colapso do governo central no início da década de 1990 criou um vácuo de poder, deixando o país vulnerável a senhores da guerra e grupos extremistas. A Al-Shabaab, um grupo terrorista afiliado à Al-Qaeda, representa uma ameaça significativa, levando a cabo ataques e atentados mortais. A pirataria, que já foi galopante ao largo da costa da Somália, continua a representar uma ameaça para o tráfego marítimo. Para sobreviver na Somália, é preciso estar extremamente atento ao que o rodeia e compreender as complexas dinâmicas dos clãs. A Líbia, uma nação do norte de África com uma rica história e vastas reservas de petróleo, tem lutado contra a instabilidade e a violência desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011. O país é agora um campo de batalha para fações rivais que lutam pelo controlo, cada uma com as suas próprias milícias e agendas. Grupos armados enfrentam-se em áreas urbanas, bombardeamentos indiscriminados aterrorizam civis, e a ameaça de rapto e assassínio está sempre presente. Viajar entre cidades pode ser perigoso devido aos postos de controlo controlados por grupos armados e a presença de minas terrestres e engenhos por explodir
adiciona outra camada de risco. Os estrangeiros são particularmente vulneráveis a raptos e violência, tornando as viagens para lá extremamente arriscadas. Para ter uma hipótese na Líbia, é preciso um profundo conhecimento da complexa paisagem política e uma rede de contactos locais. A República Centro-Africana, um país sem litoral no coração de África, tem sido devastada por guerras civis e violência sectária durante anos. Apesar da sua riqueza em recursos naturais, o país continua a ser um dos mais pobres e perigosos do mundo. Grupos armados vagueiam livremente, aterrorizando civis e lutando pelo controle de minas de diamantes e outros recursos valiosos. Viajar para lá é muito perigoso, com grupos armados a montar barreiras e a extorquir viajantes. A sobrevivência na República Centro-Africana exige extrema cautela e um profundo conhecimento das dinâmicas locais. O Mali, um vasto país da África Ocidental, enfrenta uma crise complexa alimentada pela pobreza, instabilidade política e ascensão de grupos extremistas. A parte norte do país tornou-se um refúgio para organizações jihadistas ligadas à Al-Qaeda e ao ISIS. O sequestro para resgate é uma ameaça constante, visando tanto locais como estrangeiros. A violência intercomunitária, frequentemente alimentada pela competição por recursos, exacerbou a crise, deslocando comunidades e alimentando um ciclo de ataques de vingança. A presença de minas terrestres e engenhos por explodir adiciona outra camada de risco. Para navegar pelos desafios do Mali, é preciso um profundo conhecimento do contexto local e sensibilidade cultural. O Sudão do Sul, a nação mais nova do mundo, tem sido atormentado por guerra civil e violência étnica desde a sua independência em 2011. Apesar da sua vasta riqueza petrolífera, o país continua a ser um dos menos desenvolvidos e mais perigosos do mundo. O conflito levou a abusos generalizados dos direitos humanos, incluindo massacres, violência sexual e recrutamento de crianças-soldados. Viajar no Sudão do Sul é extremamente arriscado, com barreiras controladas por grupos armados e a ameaça de emboscadas. A presença de minas terrestres e engenhos por explodir adiciona outra camada de perigo. Para sequer considerar aventurar-se no Sudão do Sul, é preciso um profundo conhecimento das complexas dinâmicas do conflito e fortes capacidades de negociação. A Venezuela, outrora uma nação próspera e abençoada com vastas reservas de petróleo, está agora a braços com uma crise econômica e política devastadora. A hiperinflação, a escassez de alimentos e a instabilidade política transformaram este país, que já foi próspero, num conto de advertência. Milhões fugiram do país em busca de uma vida melhor noutro lugar. A criminalidade violenta é uma grande preocupação, com roubos de carros, assaltos e sequestros a ocorrerem frequentemente. A força policial está muitas vezes mal equipada e desmoralizada, oferecendo pouca proteção. Para navegar pelos desafios da Venezuela, é preciso ser extremamente vigilante e evitar exibir quaisquer sinais de riqueza. As Honduras, uma pequena nação da América Central, ganhou a infeliz reputação de ser um dos países mais perigosos do mundo, atormentado pela violência de gangues, tráfico de droga e pobreza. Apesar da sua beleza natural e riqueza cultural, as Honduras enfrentam uma teia complexa de desafios. Poderosas gangues de rua controlam bairros inteiros, onde a extorsão e o sequestro são comuns. O país tornou-se um importante ponto de trânsito para o tráfico de droga, alimentando a violência e a corrupção. Viajar nas Honduras exige extrema cautela, com certas áreas controladas por gangues. Para navegar pelos desafios das Honduras, é preciso estar extremamente atento ao que o rodeia e viajar com guias locais de confiança. Viajamos por alguns dos cantos mais perigosos do mundo,
testemunhando em primeira mão o impacto devastador de conflitos, instabilidade e sofrimento humano. São lugares onde a sobrevivência é uma luta diária, onde a linha entre a vida e a morte é muito tênue. Mas, no meio do perigo, também encontramos histórias de resiliência, coragem e esperança. Porque mesmo nos lugares mais sombrios, o espírito humano tem o poder de resistir e superar.